estejam todos conectados com Cristo. Estou feliz por vocês estarem aí, por nós estarmos juntos, descobrindo, compreendendo melhor aquilo que o Senhor deseja para nós, não como teoria, mas como estilo de vida. Então nós estamos de fato estudando agora o livro de Gálatas. Tivemos nossa primeira porção, como eu falei para vocês, nós não vamos separar assim um capítulo inteiro, mas vamos pegar porções para que a gente possa entender, lembrando sempre que você, para estudar o livro de Gálatas, também todas as escrituras, você precisa estar com óculos. Você está com seu óculos? E quais são as lentes? Justificação e verdadeiro evangelho. Debaixo desta lente, nós vamos ter a compreensão certa sobre aquilo que o Senhor deseja sobre nós. Então, nós já estudamos sobre isso, justificação, verdadeiro evangelho, e o centro do que o apóstolo Paulo está desejando informar e principalmente combater a respeito de uma salvação por mérito, que é isso principalmente que ele vem ali alertar os Gálatas, porque estavam sendo seduzidos a outro evangelho. Se você não viu essas partes, olhe lá nos outros vídeos para que você possa ter uma compreensão do que vamos falar hoje. Então, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 1 e a porção que nós vamos nos alimentar da palavra vai ser do versículo 6 ao versículo 12. Então, leia para que você possa ter uma compreensão melhor, sempre lembrando, estamos separando em porção para nos alimentar. Mas a compreensão precisa ser completa, por isso eu vou ler de forma completa. E no versículo 6, ele diz o seguinte: estou muito admirado como vocês tão depressa abandonaram aquele que vos chamou a graça, por meio da graça, para outro evangelho. É isso que Paulo está combatendo no livro de Gálatas, porque ele instruiu e viu aqueles homens e mulheres, cidadãos, dessa carta que foi intitulada como aos Gálatas, ao verdadeiro evangelho. Qual que é o verdadeiro evangelho? Onde a vontade única e exclusiva do Senhor nos alcançou. E para sermos salvos, a obra completa foi realizada por meio de Jesus Cristo. E na fé nele, exclusivamente na obra que ele realizou, somos justificados por meio da obra completa de Cristo. Mas infiltraram-se homens mestres no meio desse povo, judaizantes, e começaram a falar, não, tem que ser Cristo mais alguma coisa. Tem que ser Cristo mais a circuncisão. Tem que ser Cristo mais a obra. Tem que ser Cristo mais levando eles a saírem do verdadeiro evangelho. Por isso a palavra outro está falando de diferente em todos os aspectos. Em qualidade diferente, em quantidade diferente. É uma vírgula que altera por completo toda a frase. E é exatamente isso que Paulo está combatendo. E no versículo 8 ele fala assim, mas mesmo se eu ou um anjo do céu vier anunciar outro evangelho, que este seja considerado anátema. Olha que interessante, ele mesmo fala, se eu mesmo vir e anunciar para vocês, não, agora é diferente. Agora eu falei para vocês no início uma coisa, mas agora eu vou falar outra. Não aceite, é maldito. Porque esse era o foco que estava retirando aqueles cristãos verdadeiros e muitas vezes inocentes a começarem a ser ludibriados, enganados, seduzidos, a começarem a cumprir ritos e mais ritos em prol da salvação. Não pegue minha fala de forma isolada. Por quê? É óbvio que nós, a partir do momento que somos salvos, alcançados pela graça, regenerados, fomos preparados para cumprir as boas obras que o Senhor já havia designado. Mas eu não vou cumprir as obras para ser aceito. Eu fui alcançado, fui aceito, redimido, então pratico boas obras. Consegue compreender? Essa ordem, ela não pode ser mudada. E quando ela
é forçado, um evangelho é forçado, um falso ensino é forçado, levando a esse entendimento, o final é trágico. Porque são pessoas que vivem sempre na crise da fé, vivem insatisfeitos, vivem frustrados. Por quê? Porque é impossível isso. O próprio Jesus fala, né? Mas quem, quando os discípulos interrogam ele, quem herdará a salvação? Como conseguiremos a salvação? Não. E ele mesmo fala, esta obra é impossível para o ser humano. Por isso é que ele veio, para desfazer as obras do mal e nos dar realmente o acesso, o retorno à presença de Deus. Somos justos em Cristo Jesus por meio da fé, única e exclusivamente por meio da fé. Mas esse evangelho fragmentado acontece por quê? Da doutrina de um versículo só, do ensinamento e do fundamento de apenas uma página das Escrituras. Não, eu não posso pegar apenas um versículo, embora ele seja verdadeiro, ele está dentro do entendimento, mas eu não posso pegar apenas um versículo e isolar ele do contexto. Eu posso formar grandes distorções bíblicas. Quando isso é feito, eu preciso entender que é de Gênesis e Apocalipse. As Escrituras, ela mesma se explica. Ela está, a porção daquilo que está no Velho Testamento também está no Novo. Aquilo que foi dito pelos profetas também foram dito pelos apóstolos. E quando nós vamos vendo que ela é uma única história, ela não está fragmentada. Quando nós pregamos isso de forma fragmentada, acontecem grandes distorções. E é exatamente isso que estava acontecendo com os Gálatas. Os judaizantes vieram e trouxeram a cultura deles de fazer obra para que você possa estar sendo aceito. Eles não compreenderam que o Senhor estava mostrando, olha, a lei está aqui para mostrar para vocês que vocês são incapazes de cumpri-la. Então clame ao Messias. Não, eles continuavam ainda no exercício de cumprir os ritos, tirando aquele povo do verdadeiro evangelho e levando eles para um evangelho de legalismo, aonde a pessoa tem que apresentar obras, o fazer para ser aceito. E é claro que eu não estou falando de que as obras não devem ser feitas. Principalmente porque a partir do momento em que há justificação e nós somos alcançados pela graça capacitadora, o padrão é elevado. Pelo contrário, não é que nós não devemos fazer, o padrão muda de nível. Porque antes no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Agora, a partir da plenitude da graça, o que acontece? Jesus fala assim, não, se vocês pensarem, cogitarem no coração de vocês o adultério, já foi cometido. Antes, lá atrás, poderias até pagar o sangue de uma pessoa que foi morta também com sangue derramado. Agora, ore pelos seus inimigos, os abençoe aqueles que vos maldizem. Compreende? Então, o Senhor Jesus, a partir desse momento em que nós estamos em Cristo, o nível da nossa obra é outra. O nível da nossa resposta é outra. Por quê? Porque Ele mesmo nos capacita com um poder interior para que possamos realizar. Mas o legalismo não. O legalismo, ele leva o entendimento a um cumprimento de regras para que no final a gente possa ter o sentimento errôneo e completamente enganoso de falar assim, eu mereço. Eu fiz tudo que me foi mandado. Eu obedeci. Eu cumpri os mandamentos. Eu fiz. Ele exalta, ele gera realmente pessoas de dois tipos. Primeiro, a vítima, porque ele vai falar assim, eu não consigo fazer tudo isso, então eu vou me afastar. Por quê? Porque é muita coisa eu não dou conta de fazer. Eu não consigo obedecer todas as regras, eu não consigo obedecer todas as ordens, eu não consigo obedecer todos os mandamentos. Ou, esse mesmo estilo vai gerar outra pessoa, vai gerar o orgulhoso, o soberbo, porque ele vai falar assim, eu cumpri, por que você não faz? Eu consigo, por que você não consegue?
firmando os mandamentos do Senhor em habilidades, que um tem mais e o outro tem menos, gerando pessoas vítimas ou soberbas, e os dois vão estar completamente errados. Os dois vão cair na mesma coisa, conforme fala lá, marca aí para você ler depois, Colossenses capítulo 2, do versículo 22 ao 23. Então, nós quando estamos debaixo desse mesma influência, desse mesmo entendimento que os Gálatas estavam, corremos esse risco de ser pessoas sempre fragilizadas, sempre temerosas, sempre com sentimento de culpa, ou pessoas soberbas, orgulhosas, que se colocam numa posição de juiz. Nenhum, nem o outro. Ambos estão errados. Porque a obra perfeita está em Cristo Jesus. Quem vos induziu a sair do verdadeiro evangelho? Mas talvez você fale, Adalana, eu não saí do verdadeiro evangelho. Eu não conheço o verdadeiro evangelho. Então te convido a nós entrarmos profundamente nesse estudo a respeito de Gálatas e vamos compreender o verdadeiro evangelho, conforme Paulo estava instruindo esses irmãos que estavam com um coração sincero, mas estavam sendo induzidos, enganados, influenciados a sair do verdadeiro para um outro evangelho e, por consequência, recebiam a maldição, anátemas, malditos. Que o Senhor possa trazer clareza no seu coração, se seu caso é de que você não conheceu o verdadeiro evangelho ou se você foi estimulado a praticar obras para conseguir a salvação. Seja um caso ou outro. Seja que você está se sentindo como vítima porque não consegue cumprir tudo que te mandam fazer, ou se você está com o coração cheio de eu consigo, eu dou conta, eu faço, porque os outros não fazem. Seja de um extremo ou de outro, o convite é: vamos nos esvaziar dos nossos conceitos, quebrar todos os sofismas da nossa mente, todas as crenças que nos limitam, e vamos mergulhar na justificação e no verdadeiro evangelho, que é Cristo. Ele é o centro da obra, ele é o centro, ele começou, ele sustenta e ele nos levará até o final da obra que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. Que o Senhor traga entendimento ao seu coração. Leia Gálatas e te espero no nosso próximo encontro. Permaneça conectado com Cristo. Até mais.